Estamos aqui no Museu de Ciência das Origens, apresentando alguns conceitos e algumas ideias a respeito das origens, no que diz respeito à origem dos fósseis, que realmente nos chama bastante atenção. Gostaríamos de mostrar agora uma visão catastrofista na geologia, para mostrar realmente que os fósseis têm uma origem catastrófica, um modelo que está exposto aqui de maneira mais detalhada nesse quadro. Eu tenho então aqui um título geral: Evidências e Inferências Geológicas e Bíblicas da maior tragédia ambiental da história da Terra. Então, eu tenho aqui um quadro onde é mostrado uma sequência de eventos desencadeando outros. Eu tenho, por exemplo, aqui uma causa primária, que cientificamente é desconhecida, mas, com certeza, gerou impactos e gigantescos meteoritos e cometas. Por quê? As evidências desses corpos extraterrestres estão por toda parte da superfície da Terra. Crateras de impacto com outras características únicas e singulares, como concentração anômala de ferro e níquel, quartzo multifraturado, a quantidade grande de irídio, um elemento realmente raro na Terra, a estrutura circular, além do mais, mostra realmente características e restos desses corpos celestes, mostrando que a Terra foi bombardeada por grandes meteoritos do passado. Muito bem, esse bombardeamento gerou, então, super erupções vulcânicas. À medida que o impacto ocorreu, aquele meteorito impactando com a Terra a 70 microns por hora, gerou, então, uma transformação da energia cinética em energia térmica, fundiu a rocha no local e gerou realmente um vulcanismo induzido de grande porte. Isso se repetiu em várias regiões da Terra. E, ao mesmo tempo, o grande Pangeia, que existiu no passado, ele está claramente exposto em Gênesis 1:9, Pangeia, ele se fragmentou. E dessas fissuras imensas surgiram lava vulcânica também, e o próprio leito dos oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico, são formados por basaltos. Lava realmente solidificado, mostrando realmente que o vulcanismo foi violento e extremamente abrangente no passado. Bom, esses três fenômenos, por si, eles encadearam um outro aqui. Ação devastadora de grandes volumes de água. Como? Meteoritos caindo em corpos d'água mais primitivos que existiam, gerou tsunamis, mega tsunamis, com uma altura centenas de metros. Por exemplo, a comparação 2004, no Sudeste Asiático, um tsunami gerou ondas de 40 metros de altura que dizimaram a vida de muitas pessoas na região, viajou a uma velocidade de 800 km por hora e 230 mil pessoas morreram. Mortandade em massa, em decorrência desses meteoritos. Então, a água, através de mega tsunamis, invadiu os continentes de maneira generalizada nessa ocasião, no passado. Isso gerou, à medida que a água se movimenta, ela tem um poder erosivo imenso. E não estou falando de 40 metros, uma onda de 40 metros, estou falando de uma onda de 100, 200. E, quem sabe, até 1 ou 2 quilômetros. Os cientistas sabem que se um meteorito cair numa lâmina d'água no oceano que tenha 3 mil metros, lá no continente, quando a onda chegar, vai chegar com 3 mil metros de altura. Então, os continentes foram varridos, levaram camadas, fragmentos de rocha, plantas, animais, e, posteriormente, se depositaram, formando as camadas com os fósseis que ocorreram logo em seguida. Então, de alguma forma, isso tudo gerou o quê? Uma mortandade em massa. 5 fenômenos geológicos globais interligados. Quando eu interligo eles, esses fenômenos, fica claro uma coisa: não há espaço para os milhões de anos. A geologia convencional procura realmente colocar eles de maneira separada. Alguns já colocam integradas. O primeiro, meteoritos, vulcanismo e ou supererupções vulcânicas e fragmentação das placas tectônicas, formando então a situação que nós vemos hoje. E essas placas continuam em movimento, como se fosse um eco, ou geo-eco, do que ocorreu no passado. Poucos centímetros por ano que as placas em movimento nos dias de hoje são suficientes para gerar terremotos ainda nos dias atuais. Quando eu chego e apresento esse modelo, uma plateia de geólogos, e pergunto: vocês concordam com esse quadro? Eu citei a geóloga importante, qual evento gerou o outro? Então, efeitos de primeira e segunda ordem, causas, segunda e terceira ordem. Aquilo que foi efeito está se transformando em uma causa. E essa causa é efeito em ordens crescentes, mostrando realmente que eles estão interligados. Um engatilha o outro. É algo muito lógico para o geólogo. Eu respondo: vocês estão vendo um modelo geológico do dilúvio. Isso é o dilúvio. Eu tenho aqui o mais importante agente, que é a ação da água. Ela foi mais abrangente em termos de superfície global. E a narrativa bíblica fala disso. E eu tenho a mortandade em massa. Então, essas evidências científicas, de alguma forma, estão em sintonia com a narrativa bíblica. Vamos ver, então? Vamos considerar inicialmente a 4 e a 5. Ação devastadora de grandes volumes de água e mortandade em massa, à luz da Bíblia. Está aqui embaixo, então, a 4 e a 5, em continuação. Olha só, quando a Bíblia fala no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do mês, do segundo mês, nesse mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e a janela do céu se abriu. Muita água se movimentando de cima para baixo. Muita água. Isso está associado à ação devastadora de grandes volumes de água. Gênesis 7:18.
predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Então, esse crescimento das águas, invasão de todas as áreas continentais, de maneira catastrófica. Mais uma declaração. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Gênesis 7:19. Então, isso se ajusta perfeitamente a essa inferência geológica, feita da ação da água no passado, gerando a atual configuração geológica das rochas que contêm fósseis e outras rochas associadas, por exemplo, os basal. Imortalidade de massa. E cientificamente eu posso realmente concluir que ocorreu no passado. Vamos ver a narrativa bíblica. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais, domésticos e animais selváticos, de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e de todo o ser humano. Isso aqui é mortandade de massa. Uma outra declaração bíblica. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, todos os seres. O homem, animal, as espécies, os répteis dos céus, as aves dos céus, por extintos da terra. A palavra extinção nos dizem extinção. Extinção é um termo que surgiu recentemente, na década de 80, para justificar algumas extinções em massa, por exemplo, dos dinossauros. Não, é bíblica. A palavra extinção associada à mortandade de massa está na Bíblia. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que veio na terra seca morreu. Mais uma evidência bíblica de mortandade de massa e rápido soterramento e a origem dos próprios fósseis. Professor, e os outros fenômenos? Você colocou 2, aqui tem 5, os outros 3. Eu percebo uma afinidade. Não uma relação tão direta e em harmonia como está aqui, mas é possível fazer realmente uma associação, uma correspondência. Vamos lá. As janelas só se abriram, biblicamente falando. Gênesis 7:11. Para a passagem de grandes volumes de água e gigantescos meteoritos e cometas que impactaram a superfície da Terra. Não vejo impedimentos para associar os impactos meteoríticos a esse texto da Bíblia. Segundo, romperam-se todas as fontes do grande abismo, de baixo, por onde jorraram grandes volumes de água e de lava as super erupções vulcânicas. Por quê? Todo geólogo sabe, qualquer vulcanismo que o povo, aqueles de maior porte, inclusive nos dias de hoje, a primeira coisa que sai de vulcão não é lava, é água, vapor de água em grande quantidade. Então, de alguma forma, isso não é difícil nós entendermos. E com relação ao Pangeia, ajuntem-se as águas, a narrativa bíblica da criação, terceiro dia. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só ponto, num só lugar. A água, num só lugar, a geologia chama de Pantálassa, o único oceano que existia no passado. E apareça a porção seca, uma porção seca, Pangeia, Gênesis 1:9. Essa porção seca, o megacontinente Pangeia, se fragmentou. Nós chamamos esse processo de fragmentação e movimentação de tectônica de placas. Muito bem, então eu tenho aqui, com relação à geologia, uma sequência de duração dos fenômenos geológicos globais, caracteriza a história panerozoica e reflete um ordenamento geral de relações de causa e efeito em curtos intervalos de tempo, horas, dias, semanas e meses. E com relação a isso aqui, nós temos uma afinidade entre esses dois fenômenos globais e a narrativa bíblica do dilúvio, como está narrado em Gênesis 7 e 8. Muito bem, se esse assunto ele te atrai, você se sente atraído por ele, essas imagens e essas declarações estão aqui nesse livro, A Grande Extinção em Massa. Inclusive aquele primeiro painel que foi mostrado, você pode encontrá-lo aqui no meio do livro, você abre aqui, e que está exatamente igual, uma escala bem menor, e aqui um QR Code para você, em boa definição, tirar uma cópia em tamanho maior, como você viu logo no começo. Então, aqui está esse livro, feito com carinho, para você entender que a Bíblia, quando apresenta narrativas históricas, ela pode ter uma confirmação segura e extremamente detalhada de detalhes que podem ser identificados no campo da ciência. Então, Bíblia e ciência caminhando juntas.